Chegamos finalmente à primeira das aplicações de Moral Hazard, e o tema dessa primeira aplicação é o que nós chamamos salário eficiência. Nós temos um agente neutro ao risco que trabalha para uma firma, uma empresa. O agente pode exercer o esforço baixo ou esforço alto. O produto aqui, ele será caracterizado pelo valor adicionado da firma. A firma no período pode ter um valor adicionado alto, com probabilidade P de E, dependendo do nível de esforço, ou um valor adicionado baixo, com probabilidade 1 menos P de E. O que o esforço do agente faz é aumentar a probabilidade de sucesso, que é o valor adicionado alto. O problema principal agente vai ser o seguinte: o principal que é maximizar o lucro da empresa sujeito às restrições de incentivo, de participação e de responsabilidade limitada, segundo a qual os pagamentos não podem ser negativos. O lucro da empresa vai ser o valor adicionado do período menos o salário que ele paga ao agente contratado. Vamos imaginar que esse agente é o CEO de uma grande empresa, né? Ele é contratado para gerir a empresa no período, e se a empresa subir muito de valor no mercado, ele ganha um salário, se subir menos, ele ganha um salário menor. Os acionistas, então, contratam esse CEO e eles querem determinar o contrato ótimo, quanto que vai pagar de acordo com o valor adicionado da empresa no período. Nós estamos supondo que o agente, que é o contratado, é neutro ao risco. Então, aqui nós temos o payoff esperado do agente contratado, se ele exerce esforço. Aqui é o payoff se ele não exerce esforço. Aqui não vai existir a desutilidade do esforço. O valor da opção externa é zero, e aqui temos as restrições de responsabilidade limitada, tanto para o valor adicionado alto quanto para o valor adicionado baixo da empresa. O que nós vamos fazer aqui é simplificar um pouco a formulação do problema. Da função objetivo, a gente vai separar o valor adicionado do pagamento esperado. Evidentemente, isso pode ser reescrito como o valor adicionado esperado, que está fora do controle do principal, porque depende, né, da variável aleatória, objetivo, menos o pagamento esperado. Então, como o problema é de maximizar uma constante, está fora do controle do principal, menos uma função linear, a gente pode reescrever esse problema da seguinte maneira: em vez de considerar maximização, ele vira uma minimização, e a função objetivo vai ser apenas o pagamento esperado, que o principal tem que fazer. Temos assim uma programação linear, bem simples, e que nós já conhecemos. Antes da gente resolver, a gente vai reescrever as restrições de uma maneira mais simples. O procedimento é aquele padrão. A gente vai passar a expressão que está no lado direito da restrição de incentivo para o lado esquerdo, colocando em evidência a transferência no estado bom, fatorando π1 menos π0 e colocando em evidência a transferência no estado ruim, fatorando a diferença 1 menos π1 e 1 menos π0. Essa restrição vai ficar então o seguinte: π1 menos π0, a transferência no estado bom, mais 1 menos π1, menos 1 mais π0, vezes a transferência no estado ruim. E para o lado direito, a gente passa a desutilidade do esforço. Ela se torna, então, ΔΠ, vezes a transferência boa, menos ΔΠ, a transferência no estado ruim, maior ou igual a psi. Como ΔP é positivo, a gente pode reescrever a restrição de incentivo como pagamento no estado bom menos pagamento no estado ruim tem que ser maior ou igual a psi dividido por ΔΠ. Portanto, a primeira restrição a gente vai substituir pela seguinte expressão mais simples. E a segunda restrição, que é de participação, a gente passa o psi para o lado direito da desigualdade e vai ficar com pagamento esperado maior ou igual a psi. O conjunto factível está desenhado aqui do lado. As restrições de responsabilidade limitada correspondem às restrições de não negatividade das variáveis endógenas, que são os pagamentos. Portanto, a gente considera somente o quadrante não negativo. A restrição de participação é uma linha reta decrescente que cruza os eixos nos pontos psi sobre π1 e psi dividido por 1 menos π1, que são esses pontos marcados aqui, ó.
Portanto, a restrição de participação nada mais é do que esta linha reta que aparece aqui. E pela desigualdade que aparece na restrição, a gente tem que considerar tudo que está sobre essa linha reta. Finalmente, a restrição de incentivo, ela pode ser vista assim: pagamento no estado bom é maior ou igual a uma constante, psi sobre ΔΠ, mais o pagamento no estado ruim. É, portanto, uma linha reta crescente com inclinação igual a 1, mas que cruza o eixo vertical no ponto psi sobre ΔΠ, que é esse ponto que aparece aqui. A restrição de incentivo, então, ela está descrita pela seguinte linha reta. E pela desigualdade que aparece na restrição, a gente tem que considerar tudo que está acima e à esquerda dela. A interseção das três restrições, portanto, é esse cone que aparece achurado no plano. Esse é o conjunto factível do problema que a gente está resolvendo. A primeira observação importante é que a restrição de participação não é binding, porque este vértice está estritamente acima da linha de fronteira da restrição de participação. Para mostrar isso, eu só tenho que mostrar que psi sobre ΔΠ é estritamente maior do que o intercepto da restrição de participação no eixo vertical, que é psi sobre π1. Para mostrar que isso tem que acontecer, vamos supor que não, que vale a desigualdade contrária. Como o psi é positivo, a gente pode cortar, a gente inverte essa relação e aí tem que inverter a desigualdade. ΔΠ é igual a π1 menos π0. Portanto, a gente pode cortar o π1 dos dois lados e aí a gente vai ter menos π0 maior ou igual a zero, ou seja, π0 menor ou igual a zero, o que é uma contradição. Portanto, eu não posso supor essa desigualdade, eu tenho que ter desigualdade estrita. E isso significa que o vértice, que é psi sobre ΔΠ, ele está estritamente acima da restrição de participação, portanto, ela não é binding. O agente vai receber alguma renda. Esse é um problema que nós já analisamos. As curvas de nível da função objetivo têm a mesma forma funcional da restrição de participação, portanto, serão paralelas à restrição de participação. Elas estão desenhadas aqui. Ó. Como o problema é de minimização, a gente precisa escolher a curva de nível mais baixa. E ela vai ser justamente a que está churada em roxo aqui. Logo, a solução será esse vértice, que é dado pelo seguinte ponto. A transferência no estado ruim é zero, que é o eixo horizontal, e a altura é psi sobre ΔΠ. Interpretar o resultado também é simples. Quando o valor adicionado da empresa é zero, o agente contratado recebe zero. Ou seja, naquele estado da natureza, ele recebe exatamente o valor da sua opção externa e fica zerado. Agora, se o valor adicionado for alto, ele vai receber uma renda, um valor estritamente positivo, acima do valor da opção externa, naquele estado da natureza. Essa renda a gente chama de salário eficiência. Isso mostra que aquelas políticas de participação nos lucros, que se tornou muito comum no século XX, é, na verdade, uma solução marginalista de um problema de moral hazard com responsabilidade limitada, porque os acionistas da empresa, ou a empresa propriamente dita, ela quer alinhar os interesses do agente, cuja ação não é observável, com os interesses da própria empresa. Podemos observar outras coisas. A restrição de incentivo, ela será binding, vai acontecer sobre a fronteira, e a restrição de participação não será binding, e a de responsabilidade limitada no estado ruim vai ser binding. As únicas duas bindings são a de incentivo e responsabilidade limitada no estado ruim, porque no estado bom você está recebendo um valor que é extremamente positivo e a restrição diz que o pagamento tem que ser maior ou igual a zero. Nós já sabemos também, que nós analisamos nas aulas anteriores, é que a firma deve induzir o esforço alto nas seguintes condições. Se o ΔΠ vezes o benefício incremental, que é o valor incremental, superar a desutilidade do esforço, mais π0 vezes psi ΔΠ, que é a renda de responsabilidade limitada esperada que o agente recebe. Aqui nós temos o benefício incremental da indução do esforço alto. Aqui nós temos o custo do agente de exercer o esforço alto e
Aqui é a renda de responsabilidade limitada esperada. A transferência positiva, psi sobre delta π, ela é dita salário-eficiência, quando o valor adicionado da firma, que é uma variável aleatória correlacionada com o esforço, é um valor exitoso, tem um sucesso, um valor alto, o agente recebe esse bônus sobre o salário base, né? Que é o salário base é o que deixa ele indiferente, o bônus é o salário-eficiência. Temos aqui um exemplo. O agente pode exercer o esforço alto ou esforço baixo. Se ele exerce o esforço alto, a probabilidade de valor adicionado alto é 80%, e se ele não exerce esforço, a probabilidade de valor adicionado alto é 50%. Então, aqui a probabilidade para exercer o esforço, aqui vai ser π1 e aqui vai ser 1 menos π1, é a probabilidade do evento baixo quando ele exerce o esforço. Ou seja, aqui vai ser 0,8 e aqui vai ser 0,2, que é isso que a gente quer, exercer o esforço. Então, se o agente exerce esforço, ele incrementa a probabilidade de sucesso. Então, aí ele tem um pagamento melhor. A diferença de pagamento é multiplicado pelo incremento de probabilidade, e isso tem que cobrir a desutilidade do esforço. Como o valor da opção externa é zero, no estado ruim você paga zero, deixa ele indiferente. Vai sobrar, P barra em cima, maior ou igual a psi sobre delta π. Você paga o mínimo possível, você paga a igualdade. Portanto, vai ser 3 dividido por 0,8 menos 0,5, que é 0,3. Isso vai dar 10. Salário eficiência é igual a 10. Primeiro exemplo está dado, primeira aplicação.